Pastor Silas Malafaia, em um podcast chamado Pode Crer, deixa a sua opinião sobre pastorado feminino. Vamos assistir. Pastor, a gente recebe muitas pastoras aqui, né? A gente até recebeu bem recentemente a pastora Antonieta, que foi a primeira mulher ordenada pastora pela Advec. Só da Advec a gente já recebeu, acho que a pastora Lisete, Êxtila, Josiane, Várias. Raquel Lima. E sempre nos comentários tem, não existe pastora. Eu queria que você falasse sobre isso. Deixa eu dizer, você dizer que não existe pastora, você não pode afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma, certo? A Bíblia não tem essa afirmação. Então, eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma. Aqui é um princípio mínimo teológico da ciência da interpretação da Bíblia, que é a hermenêutica. E o que falar para os pastores que usam o texto da Bíblia que fala que a mulher não pode ensinar? Que muitos pastores usam isso como argumento. Você não pode, quando diz que as mulheres têm que estar caladas na igreja, uma questão de Paulo, né? Porque naquela igreja, e qual é o outro texto que se repete? Para você fazer um fundamento doutrinário, você tem que ter vários textos, tem que ter uma coisa chamada contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, eu não posso isolar um texto. Por exemplo, também lá tem dizendo que não é honroso para o homem usar cabelo crescido. Qual é o contexto? Tem outro texto? Não tem. Então, Paulo está falando de algo exclusivo e peculiar daquela igreja. Porque para ser doutrina para a igreja tem que ter contexto. Tem que ter vários textos. O mesmo se aplica ao livro de Levíticos, por exemplo? Aí o Antigo Testamento, você só pode aplicar o Antigo Testamento naquilo que é repetido no Novo. Então, você não pode escolher. Estou dizendo, quando você tem as cartas do apóstolo Paulo, ou a Bíblia no Novo Testamento, para você ter algo que você diga assim, isso aqui é para a igreja, você tem que ter vários textos. Isso aqui é para a igreja, tem que ter vários textos. Se não tiver, não é uma doutrina. Paulo está tratando de uma situação local, geográfica, temporal, daquele. Por algum acaso, a mulher, né? Aí é desonroso para a mulher ter a cabeça rapada. Tá bom. Então, a mulher que o cabelo não cresce, como é que fica? O meu, gente, que não passa não, disso. e tem outras que é muito menor do que o seu. Então, e aí? Então elas estão o quê? Desonrando a Deus? O que havia naquela época, naquela cidade, que a mulher andava com a cabeça rapada, que era prostituta? Então, você tem que ver o contexto. Onde Jesus falou sobre isso? Tem mais alguém que falou? Tem mais algum texto? Então a gente não pode fazer uma doutrina a partir de uma palavra. Então você dizer assim, a Bíblia não fala para consagrar pastores. Então me diz onde é que está o texto que é contra. Acabou a história aí. Está encerrada a história aqui. Se eu tivesse assim, as mulheres não podem ser ministros do evangelho. Acabou. Nenhuma mulher pode ser consagrada a nada. Nenhuma mulher. Eu acredito que aí tem a minha inteligência. Ok? Eu acredito que a mulher tem um papel fantástico na igreja. Fundamental na igreja. A mulher tem um papel na igreja. Certo? Ela tem o seu papel na igreja. Ela tem a sua vocação. Ela tem o seu ministério. E que algumas eu não vou reconhecer, eu conheço. Por exemplo, vocês falaram da pastora Antonieta. Então, vamos lá. A pastora Antonieta começou um trabalho na casa dela, depois sozinha comprou um terreno, foi falar com o meu sogro mandou ela se virar, ela construiu a igreja. Essa mulher não é pastora? Então o que é que ela é? Essa mulher não é pastora, o que é que ela é? Ela foi pastora sem ter título, porque na Assembleia de Deus não podia ser. Quando eu passei a ser o pastor, que eu fiz uma ruptura com convenção de pastores, eu consagrei a Antonieta a pastora. Ela já tinha 30 anos como pastora, apacentando, orientando, cuidando. Então, como é que ela não é pastora? Aconselhando. Agora, eu vou... Aqui, ó. Não, ela é pastora porque é a esposa do pastor. Tá errado. Tá errado. Eu tenho várias esposas de pastores da igreja que eu sou pastor, que não sou pastora. Tem Até porque a esposa do médico não é médica. É isso aí. Muitas esposas de pastores são, mas nem todas são. E, pastor, como lidar, por exemplo, com a pessoa que tem um chamado para o pastorado,
mas não fez seminário, não estudou, como lidar? Basta ter o chamado para ser pastor ou não? É necessário ter esse estudo? Jesus passou 30 anos para desenvolver um ministério de 3. Então, se você chamou, vai se preparar. Vai se preparar. Vamos lá. Eu tenho algumas regras na igreja que eu sou pastor. E se você é um vocacionado, você vai buscar o conhecimento. Você vai buscar aquilo que é necessário para o desempenho do seu ministério. A chamada é Deus que dá. Eu não chamo ninguém para o ministério, eu reconheço quem Deus chama. Mas tem uma preparação. E você vai para a Bíblia e vai ver. Tem todo um processo. Não estuda para ser jornalista, para ser então. Eu não estou dizendo que tem que ser formado em bacharel, eu não estou falando disso não, sabe? Mas ele tem que ter um mínimo de condições para uma demanda da sociedade de hoje. Agora, alguém pode ser pastor e nunca ter entrado num seminário? Pode. Quem chama é Deus. Você não pode estabelecer regras onde a Bíblia não tem regra. Tá? A Bíblia diz que o bispo, o pastor, não pode ser neófito. Se não pode ser neófito, ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Isso é bíblico. E como é que se adquire conhecimento? Estudando.